Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Leonardo, do Centro Universitário Campos de Andrade. Estou aqui com meu grande amigo e professor Fausto, que vem aqui colaborar um pouco com sua, sua pequena gama de conhecimento, né, sobre a educação física e esse viés mais empreendedor, né? Então, Fausto, vou deixar a palavra contigo, fique à vontade e qualquer coisa, se os alunos quiserem realizar alguma pergunta e tudo mais, eu projeto no final, né? Daí a gente vai nesse bate-papo, tá bom? Com certeza. Boa noite a todos, né? Obrigado aí pelo convite e espero estar colaborando com vocês aí com uma exposição sobre o empreendedorismo, sobre esses tempos novos aí da educação física. Vou estar falando com vocês hoje sobre mindset, oportunidades e estratégias, né? Como sair dessa crise, talvez seja a pergunta que todos estão fazendo. Isso aqui foi uma palestra apresentada também no Concref, no qual eu tento trazer para os acadêmicos, né, os acadêmicos de educação física, uma nova vertente, né, que seria o empreendedorismo, né? É um tema um pouco distante da nossa grade de formação, mas principalmente depois dessa crise, é um tema extremamente em relevância, tá? Então vamos continuar aqui a apresentação. A questão do seguinte: preparados para o novo tempo? Sim, vocês podem estar percebendo o mercado do exercício físico, ele foi atingido a nível mundial. E aí sim, a partir de março desse ano, praticamente todos foram forçados a parar com as suas atividades, né? Com isso, o que aconteceu, né? Foi forçado a fechar suas portas e boa parte suspender aí suas atividades. Então, o que eu venho trazer para vocês, porque de tempos em tempos na humanidade, quando nós temos guerras, revoluções ou pandemias, como é o caso, nós temos um avanço significativo de novas tecnologias. E isso é o caso agora. Nossa fala hoje com vocês, colaborando aí com o pessoal do Paraná, de Curitiba, seria para mostrar o seguinte: primeiro, quais são as ameaças que o nosso mercado do exercício está sofrendo, nós estamos sendo atacados. Eu vou mostrar isso para vocês hoje, o que já mudou e o que vai mudar nos próximos meses e anos aí pela frente. Eu acho que é uma realidade que vocês têm que se preocupar enquanto acadêmicos de educação física, porque depois de vocês formados, vocês também vão ser inseridos nesse mercado, né? E tem que estar atentos aí para as maiores e melhores oportunidades. Então, sim, o que nós estávamos engateando na Revolução 4.0, que seria a questão da automação, né? E o que era embrião um pouco antes, depois desse tsunami, desse apagão sanitário, isso tende a ganhar corpo de uma forma significativa, né? O pessoal brinca que um bom personal trainer é aquele que tem um percentual de gordura baixo, né? Então, veja aí o caso aí exposto para vocês, se teria alguém com percentual de gordura menor do que esse robô, né? Mas brincadeiras à parte, a máxima que vale é evolua ou seja extinto, né? O que eu trago para vocês é o seguinte: tem anos que nada acontece e tem dias que tudo muda. E nós estamos justamente nessa transição agora, nessa faixa. Para vocês entenderem, vou fazer aqui uma analogia, é como se o nosso mercado ele sofresse um tsunami que vão vir em 3 ondas. A primeira onda vocês já observaram, que foi essa do fechamento das academias, tá? Uma segunda onda vai ser a questão financeira, onde uma parte das academias já não voltou mais, fecharam, faliram, né, extinguiram os postos de trabalho que estavam ali relacionados àquela unidade comercial, certo? Agora, a terceira onda desse tsunami, ela vai começar a chegar agora, e ela não vai chegar de uma vez, ela vai chegando aos poucos, que são as novas tecnologias que vão estar acontecendo, né? Para vocês terem uma ideia, depois do apagão, o professor Leonardo estava aí conversando comigo, que pesquisas no Google, nós observamos que as pessoas, houve um aumento exponencial para termos de busca como malhar em casa ou treino em casa, né? As pessoas, como não poderiam realizar seus trabalhos
nas academias, buscaram soluções alternativas para isso. Isso é preocupante porque uma parte das pessoas que, encontrando uma solução que atendeu às suas necessidades, elas já não vão voltar mais para a realidade anterior, tá? Então, sim, a tecnologia, para nós na educação física, não, para nós de uma forma geral, para todas as profissões, mas para nós na educação física, ela tem dois perfis. Ela pode ser uma aliada ou ela pode ser um concorrente. E eu quero trazer isso para vocês poderem identificar. Um pouco da minha história, né? Estar falando com vocês aqui. Eu tenho 29 anos de carreira, né? Eu entrei na faculdade em 1991. Eu acredito que boa parte de vocês que estão aqui me ouvindo, né? Inclusive nem eram nascidos, né? Então, aprovado no vestibular. Antes que vocês me perguntem, na minha época as anilhas não eram de pedra, tá? Já era de ferro já. E aí sim, em 1999 eu lanço um primeiro livro pelo Sebrae, né? O Sebrae DF, de como montar um centro de treinamento físico personalizado. Naquela época nós chamávamos até de clínica de personal. Mas aí depois veio a área médica e houve a proibição do uso de clínica, né? Transformando em estúdio. No ano seguinte, eu e o professor Maurício Lima lançamos o Saúde em Movimento, um site premiado. Nós ganhamos à época até o Oscar da internet, que era o Prêmio Best, né? Como o melhor site de saúde. O site é velhinho, está no ar até hoje, e tem muitas calculadoras lá de avaliação física que permitem vocês fazerem de forma gratuita os testes. Composição de gordura, frequência cardíaca, né? De uma forma aí bem interessante. Tive a felicidade de ser conselheiro do CREF7 no início da regulamentação da profissão por 2 gestões. Lancei o site Trainer Brasil, que é um site totalmente mercadológico, com categorias totalmente diferentes, né? Eu não falo de anatomia, não falo de cinesiologia, né, de fisiologia. Lá a abordagem é sobre tecnologia, sobre mercado, sobre carreira, né? Uma questão bem prática, que seria como atuar na educação física de uma forma mercadológica. Tá? E ao ano passado, nós lançamos um livro que é Virei Personal e Agora, de professor a empreendedor, né? Vocês podem observar ali a evolução ao longo da história, né? Meus cabelos foram ficando brancos e cada vez mais ralos, mas sim, existe professor de educação física com mais de 30 anos, antes que alguém me pergunte. Os desafios. O nosso mercado, ele foi hackeado. Ele foi hackeado pela tecnologia e ele foi hackeado também pelos financistas e investidores, tá? Hoje nós vamos estar observando daqui a pouco como é que hoje temos situações em que temos que ficar antenados, que isso vai ter um impacto grande sobre todo o mercado. Não só, e quando nós falamos do mercado de exercício físico, nós temos que prestar atenção também a nível global, tá? Porque uma solução hoje nos Estados Unidos, no Japão ou na Inglaterra pode se tornar uma realidade, né, devido à sua praticidade, uma realidade aqui por nossas terras. Isso já está acontecendo hoje com um aplicativo alemão que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, sim, nós precisamos entender de tecnologia, precisamos entender de exercícios, mas precisamos entender mais, principalmente, de pessoas. Isso é o que eu estou defendendo, é o que eu estou entendendo como futuro para a educação física, tá? O pessoal comentava, na minha época de faculdade, que a educação física seria a profissão do futuro. E esse futuro já chegou e está presente aqui, ao vivo e a cores. Só que nós estamos olhando para o lado errado. Nós estamos pensando que as pessoas vão vir correndo para as academias. Não vão. Hoje é mais fácil elas irem correndo para algum tipo de solução tecnológica do que para as nossas academias tradicionais. Então vamos entender um pouco melhor isso na próxima transparência, né? Tem cinco tecnologias que são importantes vocês acompanharem. São elas, né? A internet das coisas, Big Data, tá? 5G, inteligência artificial e realidade aumentada. Isso aí vão ter um peso muito grande agora nos próximos meses e anos na nossa carreira, tá? Então, assim, o que eu trago para vocês aqui sendo exposto são os equipamentos inteligentes. Os de ergometria já estão prontos, tá? Hoje nós temos esteiras e bicicletas da própria Tecnogym, que já vem acoplada, além do equipamento, com os programas e com os professores virtuais que vão dar aula, né? O pessoal pode comentar que a boa parte da nossa
dos nossos profissionais estão dentro das salas de musculação. Imagina um equipamento como aquele, está sendo exposto ali, né? E mais, antes que alguém venha falar que não, mas não tem um profissional para corrigir a postura, nós já temos o desenvolvimento também de equipamentos que fazem a correção biomecânica, tá? Então, assim, isso é questão de tempo, hoje talvez não presente na nossa realidade pelo custo, mas tecnologia é o seguinte, quanto mais investimento, quanto mais demanda, e se uma rede grande de academias começar a comprar esse tipo de realidade, vocês vão vendo com o tempo, esse tipo de aparelhos começarem a chegar cada vez mais nas nossas academias. E aqui tem um detalhe, como concorrente direto a vocês, porque o equipamento não atrasa, não tira férias, não tem 13º, entendeu? E com o tempo, pelo custo, tende a ser a substituição dos profissionais. Então, sim, um primeiro ponto a alertar vocês é a chegada de equipamentos inteligentes de musculação e ergometria. Hoje, no Brasil, o pessoal aponta que nós somos hoje próximo de 500 mil de profissionais de educação física, tá? Há uma estimativa do estudo do professor Givanildo Matias de termos mais de 87 mil personagens no Brasil. Né? Esses números aí são difíceis de ser auditados, vista uma parte da informalidade dentro da educação física e do nosso mercado. Mas esse aplicativo aqui, alemão, ele tem no mundo algo próximo a 40 milhões de usuários, tá? E no Brasil, eles alardeiam ter mais de 3 milhões de usuários, 3 milhões e meio de usuários. Considerando que o público fitness hoje, dentro das academias brasileiras, é estimado algo superior a 9 milhões, nós estamos falando talvez de 1/3, esse software já conseguiria atingir a 1/3. E, novamente, o que nós estamos discutindo aqui com vocês é uma questão simples, que é a questão de custo, tá? Porque são soluções que eu vou apresentar aqui para vocês que estão girando abaixo de R$1 por dia, tá? Então, a partir de uma assinatura de um software desse, e vocês podem olhar lá no YouTube, né, para ver a questão dos cases de sucesso, que chama Freeletics, esse aplicativo alemão, hoje em voga cada vez mais no Brasil, ele se torna, né, um potente concorrente do atual modelo colocado aí pelas academias e pelos personagens. Então, sim. Mas aí eu falei, onde estariam esses 3 milhões e meio de pessoas? Né? Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. E aí eu comecei a fazer pesquisas, né, para tentar identificar onde que isso estava acontecendo. E, para minha surpresa, comecei a identificar, porque, assim, o nosso público ele tem que ser olhado de uma forma transgeracional, né? Vocês são mais novos, vocês são uma geração que já nasceu praticamente com o smartphone na mão. A minha geração não é essa realidade. Quando os computadores chegaram, né, eu já tinha 18, 19 anos, tive que fazer alguns cursos de linguagem. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei a ver alguma realidade aqui em Brasília, no qual o pessoal assinava uma academia low cost, de seus 40, 50, 60 reais, e também assinava o aplicativo. Então, com 100 reais por mês, ela conseguia ter a cobertura de uma ótima instalação, ótimos equipamentos e uma orientação de excelente qualidade. Então, assim, chama a atenção de vocês, né, que isso é uma ameaça direta para a nossa atuação. Agora, olha só que a criatividade brasileira é tudo, né? Eu já também identifiquei casos de personagens que assinavam, baixavam o aplicativo, se cadastravam, e, na verdade, por preguiça ou falta de coragem, como vocês queiram dizer, ele pegava e colocava o aplicativo para elaborar o treino que ele ia passar para o aluno, né, fazendo como se fosse uma intermediação, mostrando aí claramente como poderia ser talvez um pseudo uso da tecnologia como sua aliada, né? Então, mas sim, isso aqui utiliza inteligência artificial, com essa base de 40 milhões de usuários mundiais, o ser humano tem uma tendência a ter certos comportamentos padrões, e aí sim, cada vez mais, ela vai avaliando as suas respostas e o seu grau de satisfação com o treinamento, e vai ajustando as novas prescrições conforme a sua preferência, tá? Então, esse tipo de solução veio para ficar e vai ficar cada vez mais eficiente. Chama a atenção de vocês para isso, né? Olha só a chamada, né? O personal trainer mais popular do país não é um ser humano. Olha que interessante, né? Para não dizer assustador. Vamos para a próxima. Também, gente, começa a surgir cada vez mais, né, as novas soluções de plataformas como o Netflix, né? São plataformas stream.
que está todo mundo em casa hoje, né, no sofá home, né, vamos dizer, ali o escritório em casa, né, então, com isso, surge aí também nessa faixa de preço aí de alguns reais por dia, né, e alguns até gratuitos. A Samsung acaba de disponibilizar vários aplicativos para suas televisões, para que a pessoa possa se exercitar sem custo nenhum, né, em faixa de teste. Então, sim, esse esquema diário, depois vocês dão uma olhadinha na internet também, como ele é interessante, tem alguns programas específicos, né, Mamãe Sarada, Bumbum na Lua, né, tem alguns nomes até bem interessantes. Então, sim, imagina, você ter uma academia na TV da sua sala, ou no seu celular, ou no seu tablet, no qual em qualquer lugar você possa se exercitar a partir da sua preferência, né? Então, sim, isso vem mostrar que nesse mundo pós-pandemia, pós-Covid-19, o modelo a ser seguido é algum modelo híbrido, que tenha tanto uma solução virtual ou digital, bem como uma física, tá? Tentar insistir na realidade antes da pandemia é praticamente suicídio. O mercado não vai acabar, não é isso, né? Vamos fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Nós tínhamos os teatros, depois vieram os cinemas, depois vieram os videocassetes, e depois, por fim, veio o Netflix, né? Mas você vê, a quantidade de gente que vai no teatro é cada vez menor, né? Temos também a questão do cinema, né? Hoje restrito, mas cada vez menor, e aí com isso nós vamos tendo essas realidades em que as mudanças vão acontecendo. Então chama a atenção de vocês, porque eu vejo a atuação de um personal, a atuação de um estabelecimento mercadológico na área do exercício totalmente diferente do que nós entramos antes da crise, certo? Próxima modalidade, né? Como eu comentei com vocês, nós temos os equipamentos inteligentes, ali tem uma bicicleta de spin, Peloton é uma empresa nos Estados Unidos, o ano passado foi um dos maiores IPO na área de captação de recursos, né, como ela é considerada uma startup, um unicórnio, né, é uma empresa que vale mais de $1 bilhão, né, e aí ela fabrica aquela bicicleta que vocês estão vendo, é considerada a Ferrari das bicicletas de spin, né, vendida num preço estimado de $2 mil. Só que aqui o que eu estou mostrando para vocês é uma combinação entre produtos e serviços. Porque quem fabrica equipamentos vai vender uma vez e provavelmente não vai vender para aquele mesmo cliente por um bom tempo ou nunca mais. Mas aqui não, eles fizeram uma inovação. Qual é a inovação? Vocês podem observar que à frente da bicicleta tem ali um monitor no qual tem uma professora, né? Eles vendem a bicicleta por $2 mil e vendem um serviço de assinatura por $39. E aí, sim, o que está sendo uma grande revolução lá no mercado americano, porque essa empresa ela ganha mais dinheiro com a assinatura do que com a venda da bicicleta propriamente dita. O pessoal coloca a questão da venda recorrente, né, do serviço, e ao longo do tempo, daqui a pouco, se captou mais dinheiro com o serviço, com o aluguel do serviço, né, do que com a venda do produto propriamente dito. Então, são bons modelos, né, trazendo para vocês o entendimento desse tipo de realidade, para que hoje, nada impede nós estarmos trabalhando tanto produtos como serviços mudando os modelos de negócio, tá? Tá. Como eu comentei para vocês, naquelas 5 tecnologias, né, uma que provavelmente vai vir de fora, ela vai avançar de uma forma significativa, primeiro no mundo dos games. No mundo dos games, ela vai ter como realidade que a pessoa possa entrar dentro do jogo. Você vai apertar um botão ali, você vai projetar os hologramas e você vai entrar. Isso aqui é uma realidade aumentada, né? Só que ela também deve vir para o mercado do exercício. Já tem startups, essa reportagem que eu estou mostrando para vocês é de 2018, né, no qual tem ali o cara utilizando um óculos e ele está tendo o controle de todos os parâmetros da execução do exercício. Só que ali tem um fake news, tá? Aquela questão do professor ir ao lado dele, aquilo ali, por enquanto, é só para deixar vocês alegres, porque continua na tendência, e a Samsung, só para vocês terem uma ideia, já tem uma vertente em que aparece também, inclusive, é virtual, o personal trainer, tá? Então, você teria tantos parâmetros biométricos e biométricos, bem como a própria orientação. Então, isso vai vir forte no mercado do marketing, eles vão utilizar isso para você aparecer com a roupa que você está
tá desejando comprar, você entrando no jogo, e isso ali. Parece que é ficção científica, vai demorar muito a chegar, mas eu acredito que de 2 a 3 anos nós já vamos começar a enxergar situações como essa aí nas nossas realidades diárias aí, certo? Próximo passo. Então, sim, olha que absurdo isso aqui, gente. Pela nossa omissão da educação física, né, do mercado do exercício físico, começa um desenvolvimento de robocoaching, né, que seriam robôs, né, designados na prescrição de exercícios. Isso já é realidade no Japão, isso aqui no caso é em Singapura, tá? Nos Estados Unidos, na Espanha e em Portugal existem projetos similares. Desenvolvimento principalmente para idosos, para fazer companhia para idosos de exercícios, bem como para o exercício terapêutico de recuperação. Então, sim, junto com a inteligência artificial, você teria um robô que teria condições ali de prescrever. Isso, na realidade, só na educação física, não. Você já tem hoje repórteres, né, que apresentam telejornais de forma virtuais, e aí, recentemente, também teve aí uma monja tibetana, né, no qual ela também orientaria as pessoas na parte espiritual. Então, esse tipo de situação de automação, isso aqui é o mercado 4.0, é o mercado de automação, tá? Assim, inicialmente, você pode ter um custo alto na aquisição do robô, mas isso, ao longo do tempo, vai se diluindo, e com o tempo, mais a tecnologia vai baixando de preço. Então, assim, o primeiro momento da minha fala, da minha apresentação, é mostrar para vocês que nós precisamos ficar atentos, né? Aquela realidade no qual eu me formei, e só por isso eu já tenho meu emprego garantido, isso vai ser cada vez vai mudando aos poucos. Eu acredito que não acabe, mas cada vez mais a dificuldade de você conseguir um bom espaço, tá bom? Então, sim, a tecnologia está aí nos nossos calcanhares e ela é subsidiada, né, pela questão financeira. E outra coisa também, né, o ser humano gosta de um avanço tecnológico, quer ter o carro mais moderno, o celular mais moderno, né, o computador mais high-tech, né? Então, assim, isso é o tipo de chamada que traz apelo para o consumidor. Então, fiquem atentos, vamos tentar, porque assim, a vantagem de você estar atento ao mercado, que isso demora aí alguns meses, né, para poder ter uma difusão. E você sabendo exatamente o que vem pela frente, fica mais fácil você se programar e tentar buscar aí uma solução alternativa para isso, tá? Nossa profissão, durante muito tempo, ela foi explorada como uma profissão técnica, extremamente tecnicista, tá? Isso tem um pessoal que fala que conhecimento é poder. Não, conhecimento é commodity, porque simplesmente a absorção de conhecimento pura e simples, isso a máquina pode absorver de uma forma mais eficiente, inclusive, do que a mente humana. O que vai nos restar? Eu tenho acompanhado algumas pesquisas, principalmente no continente europeu, que mostra que a atividade física, o exercício físico e o personal trainer deve continuar, mas não como um profissional técnico, de passar lá 3 de 10 e 4 de 15, né? Mas sim como um profissional transformacional. Diminui um pouco a carga e a importância do trabalho técnico, que isso deve ser executado pela tecnologia, como eu falo para vocês, ela pode ser nossa aliada, né? Mas, por outro lado, você tem um papel grande agora, então, quanto empreendedor ou como um líder, de formar e gerir grupos de pessoas, né? Então, assim, a atuação que vai ter do personal trainer é mais que a inteligência cognitiva, você vai precisar da inteligência emocional e principalmente uma inteligência nova surgindo agora, chamada inteligência relacional. Esse mundo das redes sociais, né? O que você tem que ter, em última instância, é um conjunto de pessoas à volta do seu trabalho, da sua proposta, tá? Com bastante propósito, né? É o que se desenha aí no mundo. Com isso, as pessoas vão estar vinculadas a você, não ao exercício, não ao equipamento, não ao aparelho, não ao espaço, tá? Então fiquem atentos para isso, né? Porque o que eu digo para vocês, mais que entender de exercícios físicos, nós temos que entender de pessoas, tá bom? Vamos avançar. Então, sim, eu falo para vocês, são tempos difíceis, com novos tempos, mas trazem também tempos e problemas, trazem novas oportunidades e grandes possibilidades, mas só para aquelas mentes que estão preparadas para isso, né? E aqui fica ali o alerta para vocês. Quando existe espaço no mercado, esse espaço ele não fica vazio por muito tempo. Alguém vai lá e ocupa, né? Então, assim, o mercado pede, ele cria com ou sem você. Então, nós estamos aí deixando várias
oportunidades abertas, né? Só focando muito no mercado da estética, do emagrecimento, do aumento da massa muscular, e esquecendo, não sabendo bem como trabalhar em cima do mercado do bem-estar. Né? Nós estamos acostumados a trabalhar com treinamento esportivo, e muitos acreditam que todo mundo quer virar atleta, todo mundo quer ter percentual de gordura baixo. Essa não é a realidade, não. Dependendo, novamente, voltando para aquela questão transgeracional, tem pessoas que buscam outros parâmetros que esse que está se vendendo hoje nas academias, né? E tentam fazer uma customização que a academia também vende bem-estar. Até pode ser, mas ali o foco principal não é o bem-estar, é a questão da estética, tá? E esse é um problema dentro da educação física. Tem um negócio no mundo mercadológico chamado core business. Core business é o coração, é aquele ponto principal de um modelo de negócio, de um segmento de negócio, né? E na educação física, inicialmente, nós temos 5 core business totalmente diferentes, né? Quais são eles? A recreação, a parte educacional, ou de ensino, né? A parte da estética, a parte do bem-estar e a parte da performance ou da competição aí do atleta. Tá? Então, assim, não tente pegar o atleta e colocar ele no bem-estar, não tente pegar a pessoa do bem-estar e colocar ela em um padrão, em uma referência, em uma forma destinada a uma outra categoria. É o que geralmente as academias têm. Um dos nossos grandes problemas que foram ao longo de todos esses anos, as pessoas entram e saem das academias o tempo todo. Por quê? Não é uma proposta que se encaixa no perfil dela. Então, ela vai tentar durante ali algumas semanas, alguns dias, alguns meses, mas há uma tendência de abandono muito grande. No momento em que você conseguir adaptar um produto ou um serviço para a pessoa naquele perfil, a tendência dela permanecer é muito grande. E é uma outra mudança também que está acontecendo. Sim, como personal trainer, geralmente o pessoal trabalha de forma individualizada, mas o futuro aponta cada vez mais para a formação de grupos, né, de pequenas comunidades, de tribos, né? Então, alguma coisa nesse sentido. Então, se nós não ocuparmos o nosso mercado, alguém vai ocupar por nós. A educação física é rentável? O que vocês me dizem, né? Bom, escrevem aí nos comentários, né? O que vocês acham? Eu me formando em educação física, eu vou comprar um Audi novo, vou comprar uma casa ali no Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, né? Vou estar passeando, não pode viajar mais, né? Senão eu ia falar que eu ia para o Caribe, ali para as Ilhas Gregas e tal, né? Mas, sim, infelizmente, para boa parte dos profissionais, a remuneração da educação física deixa a desejar, porque uma postura muito subversiva ao mercado, muito submissa ao mercado, né? Atuando ou trabalhando ali como empregados. Para vocês entenderem essa parte, nós temos 4 possibilidades de atuar. A primeira é como empregados, a segunda é ainda como empregado, mas designado como intraempreendedor. O intraempreendedor é aquela pessoa que já é empregada, mas passa a ter um olhar do dono, tenta resolver problemas, buscar o entendimento das reais necessidades do cliente para poder atender. Sim, ele está num processo de mudança, né, de evolução, passando para um empreendedor de necessidade. No Brasil, nós temos muitos empreendedores de necessidades. Vamos levar um caso para vocês entenderem na educação física. O empreendedor de necessidade é aquele que tem um emprego e, num segundo horário, ele trabalha como personal, né? O nome para isso, inclusive, é bico. Sim, você consegue complementar sua renda, mas dificilmente vai te gerar um padrão econômico que você consiga independência, tá? E o ápice dessa pirâmide que eu estou falando para vocês sobre o empreendedorismo seria o empreendedor de oportunidade, do qual nós vamos ver alguns exemplos agora, né? Em pessoas que transcenderam todas as possibilidades e conseguiram atingir o que chama-se de ganhos recorrentes ou ganho em escala, né? Vocês vão ver que são pessoas com um faturamento lá em cima, provando que sim, o nosso mercado do exercício físico, ele é um mercado extremamente rentável, desde que você observe como explorar isso de uma forma mais adequada, tá? Então, vamos continuar. A educação física é rentável? Pergunte aos empreendedores. Para quem não conhece, né, meu amigo Vinícius Possebon é um professor de educação física do Rio Grande do Sul, saiu da sala de musculação do interior do Rio Grande do Sul para se tornar referência no marketing digital, né? Então, ele vende uma proposta de trabalho
virtual, né, na internet. A vantagem da internet é 7 por 24, né, 24 horas por dia durante 7 dias na semana, com possibilidade de faturamento. Ele vende e-books, filmes, né, e ali também o livro físico, e segundo as más línguas aí, é o novo milionário da educação física, né, porque no momento em que ele está oferecendo os seus produtos, e mais, o produto dele, inclusive, hoje, fora do Brasil, né? Imagina, dentro da língua portuguesa, alguns países da África, alguns países da Ásia, né? O próprio continente europeu lá para os nossos patrícios portugueses, pode ser uma realidade bem construtiva, tá? Então, é o tipo de coisa que traz, assim, se vocês puderem observar ali na transparência, a inovação. Nós estamos vivendo, principalmente agora depois de Covid-19, no empreendedorismo, estratégia e inovação são as principais palavras-chave, tá? Inovar é o seguinte, nós temos 2 tipos de inovação. Eu posso aprimorar um processo que já existe, deixando ele melhor. Vamos ver um exemplo, cara, para vocês. Os chineses, né, fabricavam lá o iPhone. De tanto fabricar o iPhone, eles começaram a entender o processo de engenharia reversa, tentar desenvolver um produto à altura ou melhor, né, como o Xiaomi. Então, assim, a inovação à base do aprimoramento do processo é essa a realidade. E a outra seria uma proposta disruptiva. O que é disruptiva? Por exemplo, aqui, quem é que imaginava que um professor de educação física ia se tornar milionário vendendo videoaulas na internet, né? Então, assim, essa foi uma proposta disruptiva em consideração ao mercado que já existia antes, certo? Agora, antes de todo mundo querer correr, que a educação física tem muito disso, o efeito manada ou rebanho, né? O pessoal, todo mundo correr agora, inclusive eu vou inventar o outro método de sucesso na internet. Quem está seguindo os passos do Vinícius Possebon, o pessoal está cada vez mais na questão do nicho, né? Para idosos, para gestantes, né? Cada vez segmentando um determinado mercado, né? O que eu chamo a atenção de vocês. O nosso próximo aqui, esse aqui é o Edgar Corona, né? Eu tenho o hábito de estudar biografias, tá? De acompanhar porque quem faz sucesso, o sucesso deixa suas pistas. Então, com isso aqui, nós temos condições de entender. Ele não se tornou, talvez, vai se tornar, né? Eu acredito que agora, pós-pandemia, ele deve se tornar o maior empresário a nível mundial, né? No segmento fitness, tá? Mas ali, ó, pra vocês entenderem, né? Ali a mente do maior grupo fitness da América Latina, né? Tem ali a Biorritmo, né? A Smart Fit, né? Tem a questão dos aplicativos também, e ele também está à frente de um novo aplicativo chamado Total Gym, né? Que, como o Gympass, que faz aí essa questão da intermediação entre a captação de clientes corporativos para as academias, né? Então, sim, é um estrategista que deve ser observado de perto, né? Como é que ele se posiciona no mercado, né? Ele é um grande, vamos dizer assim, um comparativo, né? Aquele programa de empreendedorismo, ele é um grande tubarão, mas à medida que um grande tubarão movimenta dentro da água, nós que somos peixinhos menores, podemos entender oportunidades que surgem a partir dessa cadeia de valores, tá? Aqui, sim, é interessante, porque há uma necessidade de nós virarmos a chave na nossa mentalidade. Infelizmente, durante um bom tempo, as nossas faculdades nos formam para ser peças de reposição no mercado. Mas olha só o problema agora, considerando que boa parte das academias vão fechar, né, que vão ter aí toda uma questão da pressão da tecnologia. Como é que nós vamos nos posicionar? Então, assim, nós temos que, desde o início, né, começar a pensar não como empregados, né, não buscando a empregabilidade, mas sim como empreendedores e buscando, sim, a palavra chamada lucratividade, tá? E livros, né, que trabalham muito bem nessa parte, eu trago para vocês aqui 4 livros. 2 do Napoleão Hill, né, é um pesquisador, um de 1928, o outro de 1937. Vocês podem falar que são livros velhos, né? Mas, para minha surpresa e de vocês, muitos conceitos que ele usa aqui nesses livros, né, da década de 20 e 30, são os conceitos que estão sendo utilizados hoje no mercado do marketing digital, tá? Então, recomendo a leitura. Se vocês não são muito chegados na questão da leitura, vejam lá a questão das resenhas no YouTube, vejam as palestras sobre os livros, que realmente traz um conhecimento diferenciado. Temos a professora Carol, a cientista, né? Um livro bem de referência, o Mindset,
Nova Psicologia do Sucesso. Agora, olha só, esse livro hoje, ele mostra claramente duas realidades que nós estamos tendo no mercado da educação física. Nós temos dois tipos de profissionais, uns que estão em casa esperando as academias reabrirem, tá? Totalmente passivo em relação a isso, né? Eu brinco que a pessoa de mentalidade fixa é a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, né? E temos também as pessoas com a mentalidade de crescimento, que aqueles profissionais que começaram a inovar, colocaram ali alguma solução digital ou tecnológica e começaram a dar aulas, né, mesmo de forma remota. E, para grata surpresa, eu conheço já vários casos em que profissionais vão sair dessa crise com carteiras de cliente maiores do que entraram, tá? Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Isso é uma forma bem clara. E o último ali, Roberto Trajão, o mentor, né? Talvez ele esteja por trás do maior caso de sucesso do nosso mercado, que é o Edgar Corona, com o lançamento do grupo da Smart Fit. O Edgar Corona, um ávido leitor, né, sempre lendo bastante livros sobre estratégia, sobre essa parte mercadológica, ele fez um curso chamado Metanoia, no qual descreve ali o livro também, no que ele fez um autodesenvolvimento, né, onde você trabalha, tenta melhorar ali, e através da metanoia, né, nós vamos ver daqui um pouquinho à frente, ele conseguiu inverter toda a lógica do mercado. Antes do surgimento da Smart Fit, havia uma competição feroz ali pelo topo da pirâmide entre as prêmios, né? Biorritmo, Bodytech, Companhia Atlética, né? E aí, quando vem essa questão de ver o mercado por um outro prisma, ele vê a oportunidade das academias low cost e, com isso, tende, né, a aumentar bastante ali o avanço, certo? Então, vamos ver aqui. São livros que quem tiver a oportunidade de ler ou buscar um pouco mais, recomendo para isso. Mindset, né? Que negócio é esse? Vamos falar em português. Vamos falar em português rasgado, né? É um modelo mental, é como nós somos configurados. É o programa que nos rege. Infelizmente, nós somos adestrados, né, a seguir o status quo, seguir o rebanho, estar dentro da caixa, seguir o que os outros estão fazendo, tá? E aqui vai a primeira lição para vocês. Todo grande empreendedor, ele não joga pelas regras do mercado, ele cria as próprias regras, tá? Então, sim, a frutos aí das nossas configurações pelos valores e crenças que nós temos, nós podemos nos limitar ou avançar. Trago para vocês também um conselho, né? Geralmente as pessoas são a média das 5 pessoas com que elas convivem. Se você convive com empregados, você vai provavelmente se tornar empregado. Se você convive com grandes empresários, provavelmente você tem a tendência de virar um grande empresário. Então, assim, tente buscar sempre pessoas que possam agregar na sua vida algum tipo de conhecimento, tá? E a questão da metanoia, que é um olhar além, né, um olhar adiante, essa questão da expansão de consciência. Metanoia também é muito utilizada no mundo espiritual, né, no qual você tem ali uma evolução, né, você passa por um outro determinado patamar, tá? Então, assim, a compreensão da realidade e da percepção do mundo de uma outra visão. Aqui vai um destaque para vocês na visão do empreendedorismo. Olha só, nós temos um problema sério no nosso mercado do exercício, né? No qual é o seguinte: primeiro nós nos preparamos para depois nós procurarmos o cliente ou o nosso aluno, tá? Então, assim, isso deveria ser ao contrário. Eu tenho que estudar o mercado, ver uma grande necessidade, ver uma grande oportunidade, para a partir daí sim buscar um posicionamento, tá? Porque aí sim eu já teria um público cativo, né? Para aquele tipo de show que eu vou trazer, tá certo? Tá? Então, assim, realmente isso é um ponto complicado, porque isso está fora, essa questão da configuração mental, ela está fora das nossas famílias, da nossa escola, da nossa convivência, né? Então, assim, você ser hoje um bom vendedor, um vendedor de quê? De ideias, de projetos, da sua imagem, dos seus serviços, isso requer uma abordagem empreendedora. E vinculado principalmente à área da educação, você ser um bom marqueteiro, né, como o pessoal brinca, de tendência que você não sabe se posicionar na parte técnica, mas não. O que eu vejo é o seguinte: 40%, 50%, 60% continua sendo a parte técnica e científica, mas você tem que agregar outros pontos, como a gestão, bem como a questão da estratégia, para você se posicionar, né? Senão, o que adianta você ser, talvez, a pessoa mais capacitada, se ninguém tem interesse na aquisição dos seus serviços, tá? Vamos avançar um pouquinho.
Assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês e façam uma reflexão. É fácil mudar? Eu era assim, agora sou assado? Né? Antes eu era empregado, agora eu sou empreendedor? Geralmente não. Tá? O ser humano, nosso cérebro, né, talvez seja o nosso maior concorrente, né, ou o nosso maior inimigo. Por que nesse sentido? Porque o cérebro humano ele foi projetado para gastar economia de energia, né? Sim, então isso nos atrapalha em duas situações, numa evolução profissional e ele nos atrapalha também nessa questão mercadológica, né? As pessoas tendem, a minha geração foi criada buscando a questão da segurança. A de vocês não vai ter mais essa possibilidade. Benefícios como 13º, férias, carteira assinada, isso tende a desaparecer. O mundo caminha a passos largos com a questão chamada trabalho sob demanda, né? Um exemplo claro disso aí é o Uber, né? Eu tenho serviço, eu te chamo, eu te pago, se eu precisar de novo, eu te chamo, caso contrário, passar bem, né? Então, isso, por enquanto ainda nós temos aí a proteção da legislação trabalhista, mas não se iludam, tá? A tendência disso a médio e longo prazo é ser flexibilizado. Então, voltando aqui, se vocês observarem, na questão do passado, nós geralmente temos uma reação, uma decisão, uma postura, né? Então, vou fazer assim que está tudo certo, né? Então nós criamos ali moldes culturais na primeira fase. Isso nos dá modos de percepção do mundo, né? Sim, é interessante isso, porque o que nós vimos no mundo não é o mundo. Nós vimos o mundo a partir dos nossos olhos e da nossa percepção. É como se você tivesse a paisagem, você tivesse a máquina fotográfica e você tivesse a foto. Né? Então são três primas diferentes. A foto, ela não corresponde à totalidade de possibilidades ou oportunidades que a paisagem tem, tá certo? Então, assim, eu vou tentar sempre trazer a realidade posta para aquilo que me interessa. Mas quando eu faço isso, na verdade, eu estou distorcendo a realidade. Eu posso estar perdendo grandes oportunidades, tá? Então, assim, nós repetimos geralmente comportamentos. Não, eu faço a mesma coisa em 2017, 18, 19, 20 e assim a vida segue, né? Então, assim, são pessoas, voltando lá à questão do mindset fixo, né? São pessoas de mente fechada ao novo, falta uma visão de novos cenários, limitação à prospecção de novas oportunidades, né? Tá. Então, esse esquema que vocês estão vendo, ele foi desenvolvido por um pesquisador chamado Jacob Petrie, também um grande estudioso, né, da obra do Napoleão Hill, para vocês verem a importância do que ele foi um pesquisador que simplesmente conseguiu entrevistar os maiores e melhores homens à sua época, né? As maiores fortunas, as mentes mais brilhantes, os maiores inventores, e com isso ele começou a entender quais eram o perfil, as características daquelas pessoas que conseguiam chegar ao estrelado, a um nível de excelência, tá? Então, assim, com isso, entendeu que temos padrões, né, principalmente de comportamento, que podem e devem ser repetidos, que nos levam ao sucesso, certo? Continuando. Aqui tem um problema muito grande para nós analisarmos, tá? Se vocês observarem, ele tem dois mercados muito fortes. É o mercado do fitness e o mercado do wellness, né? Um representado pela boa forma e o outro pelo bem-estar, né? Então, assim, o slogan, o primeiro seria sem dor, sem ganho. Por segundo, mente sã, incorpore sano. Olha só a questão do paradoxo. Onde vocês acham que está mais dinheiro, né? Onde vocês atuariam com uma maior condição financeira de atuar? No primeiro ou no segundo? Acho que vocês chegaram à conclusão que no segundo, mas porque todo o nosso mercado é estruturado apenas no primeiro fitness, e fica o tempo todo tentando pegar aquelas pessoas que estão à nossa direita e tentando colocar elas dentro do mercado fitness. Não funciona assim. Aquelas pessoas têm outros parâmetros de vida, têm outros objetivos. Elas podem até ficar um certo tempo, mas com certeza tendem ao abandono. O que falta é uma abordagem específica para esse grupo, tá? Então, assim, na nossa noite, vocês, como estão se formando em educação física, chama atenção, principalmente na questão, hoje, de idosos, tá? E mais uma, na minha época de faculdade, se dizia que a educação física ia ser a profissão do futuro, mas com esse público,
né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil já não é mais o país dos jovens, né? Daqui 10 anos, eu inclusive, vai ser um país de idosos. Nós vamos ter 25 a 28 a 30% da nossa população acima de 60 anos de idade. Isso abre toda uma nova perspectiva. E você, está preparado para trabalhar com idoso? Ou você vai querer trabalhar com idoso dentro da sala de musculação? Então, assim, é preciso rever todos os nossos conceitos e paradigmas. Na verdade, preconceitos, né? Porque nós nos formatamos, colocamos ali uma configuração e tentamos aplicar essa configuração em qualquer realidade. Infelizmente, isso não funciona, né? Vamos para frente. Vocês estão me perguntando, qual é a boa, né? O Fausto falou de problema, dificuldade, mentalidade. Sim, eu tenho uma boa notícia para vocês. Depois dessa crise, principalmente do Covid, ficou claro que hoje, por uma questão de atuação mais flexível, né, essa crise ela foi mais benéfica para o profissional do que para os estabelecimentos. Então, sim, o mercado estava se desenhando isso antes da crise e eu acredito que isso deva ganhar corpo agora. Sim, um percentual muito alto, acima provavelmente de 50% do mercado, deve ser dominado pelo conceito low cost, academias de baixo custo, tá? E a ponta da pirâmide deve continuar com as academias premium, né? As academias aí milionárias, né? Só que nessa faixa aí, talvez de 20, 30, chegando talvez até 40% do mercado, vai existir a possibilidade da atuação que eles estão chamando de academias boutiques ou microgyms, né? São pequenos estabelecimentos, né? Academias aí com 100 a 300 clientes ou alunos, né? Que são divertidas, íntimas e rentáveis. Só para vocês verem que a possibilidade do conceito, durante as minhas pesquisas para descrever o livro, né? Virei personal e agora, eu encontrei um case de um estúdio de spinning, um estúdio de spinning em Nova York, para mulheres brancas acima de 40 anos, separadas com fila de espera. Né? Aí vocês vão me perguntar por que tudo isso, né? Mas olha que interessante, novamente, aqui chamando a atenção de vocês, que mais do que vender exercício, vocês têm que entender de pessoas e formação de grupos. Porque, assim, imagina, o problema, o sucesso desse estudo de spinning, ele está vinculado a criar uma comunidade no qual as mulheres estão fragilizadas com a questão da separação, no qual onde elas vão para um lugar para se preparar, para serem empoderadas na questão da forma física, mas também relacionar com outras mulheres, voltar a ter uma vida social, sair, se divertir, né? Então, assim, o exercício físico, ele fica mais como um pano de fundo. E se você for um líder, um gestor de grupos, né, de tribos, com essa pegada, você vai conseguir ter aí um negócio rentável em suas mãos, tá? Exemplos do que nós estamos conversando, academias temáticas como essas do spinning, estúdios de personagens, boxe de crossfit, estúdio de pilates, né? E aí uma novidade para vocês, o trainer truque, né? O fit truque, o pessoal também chama assim. Mas assim, vamos analisar um pouquinho essa questão de formação de grupos, né, de tribos, como a questão do crossfit. Aqui em Brasília, né, as academias, num bairro de classe média alta, têm a dificuldade de cobrar um ticket superior a R$90, né? Academia muito bem posicionada, estrutura muito boa, aparelhagem de primeira, mas estão com uma dificuldade de liquidez na questão de ter um ticket médio superior a R$90. Enquanto isso, em Águas Claras, nós temos alguns boxes de crossfit que estão hoje cobrando a faixa de R$300 a R$400. 3 ou 4 vezes mais do que uma academia clube tradicional. E olha só o investimento que uma academia clube tem que ter. O valor de uma esteira, da aparelhagem, das instalações físicas, da folha de pagamento. Enquanto isso, o pessoal lá com pneu velho, bola de couro e instalações rústicas conseguem ter ali manter, né, um faturamento muito, muito mais alto, né? Mas aqui tem um detalhe, o CrossFit conseguiu duas coisas muito legais, muito, muito fortes. O primeiro é o seguinte, você não entra para uma academia, você entra para uma comunidade, é a sensação de pertencimento, você vai pertencer a alguma coisa maior do que você, tá? E o segundo ponto, assim, que é talvez um dos maiores pecados que nós enfrentamos nas atividades dentro das academias tradicionais, por exemplo, você vai para uma sala de musculação, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo esse mês? É muito difícil tangibilizar isso, né? Então, você não tem aquela sensação de superação, você não tem a sensação de dever cumprido, se você bateu ou não a meta. E lá no spinning isso é recorrente. Então, você tem sempre as pessoas te apoiando, te
te acompanhando, né? E você acompanhando se você está evoluindo ou não. Tem as competições, tem a questão dos softwares e aplicativos também virtuais que você consegue a interação maior. Daqui a pouco você está competindo até com pessoas do outro lado do mundo, a partir de uma plataforma da mesma situação. Mas o famoso coaching do CrossFit, em última instância, a comunidade roda com ou sem ele. Porque daqui a pouco os alunos estão interagindo entre si, isso cria uma liga, né, cria um vínculo ou um laço cada vez mais forte. Então, sim, novamente, mais do que entender de exercício, vocês devem entender de pessoas e como gerir grupos, tá? Essa é a dica que eu vou reforçando com vocês. Então, vamos entender um pouco mais de empreendedorismo, né? Então, assim, essa palavra meio em voga hoje, né, para todas as profissões, porque, assim, profissões não só como educação física, mas problemas que são enfrentados também pela fisioterapia, pela psicologia, pela nutrição, pela medicina, como é que você vai explorar a sua profissão, tá? Boa parte das pessoas fogem e correm dos problemas, mas por trás dos grandes problemas que nós enfrentamos na sociedade, na comunidade, é que existem talvez as maiores e melhores oportunidades, tá? Então vamos ver aqui, a equação no empreendedorismo, o cliente é a possibilidade, o problema é a grande oportunidade, o negócio é uma necessidade não atendida ou pujante no mercado, tá? E o lucro é a venda ou a entrega da solução para esse problema, tá certo? Então, um primeiro ponto. Gente, olha só, o mundo mudou e mudou rápido, tá? Na minha época lá, lucro era questão de receita menos despesa. Hoje, se vocês observarem ali embaixo, na verdade, lucro hoje, nós podemos colocar nesse mundo 4.0, porque o que mudou, a mente humana, o que mudou são os hábitos de consumo. Isso serve tanto para o nosso mercado de exercício, como para uma série de outras possibilidades, tá? A mudança que está acontecendo no mercado da beleza, no mercado da medicina, no mercado do exercício, isso que na verdade, em última instância, hoje nós temos que ter clientes encantados e enganjados, certo? Profissionais comprometidos, né? Uma atuação com propósito, que você vai fazer diferença no mundo e na vida do seu cliente, né? E com isso você vai gerar ganhos recorrentes. Talvez um dos maiores pecados que o pessoal está cometendo hoje, vai pagar um preço muito alto por causa disso, porque se vocês entenderem como que um box cobra R$400, consegue ter alunos, e uma academia cobra R$100 e está com dificuldade de captação de clientes. É justamente pelo seguinte, é a geração de valor, é a consideração da estruturação do propósito. Então, quando eu tenho valor, quando eu tenho propósito, que a pessoa efetivamente se importa comigo, e eu entro naquele grupo, isso volta como liquidez, né, ali na questão financeira. Então, o Walt Disney, né, tinha um ditado que seria o seguinte, né? Quando se preocupe com o show, faça um ótimo show, as pessoas vão aplaudir e no outro dia vão voltar e ainda vão trazer os amigos. E é a realidade, né? Porque o mercado hoje está focando na bilheteria e ele está esquecendo do espetáculo, né? Então, mais do que a bilheteria, você tem que focar no espetáculo, porque a bilheteria vai ser consequência de um trabalho bem feito, tá? E, por fim, o que na verdade nós temos que fazer é ajudar, conectar e empoderar o nosso cliente. Essa é a grande pegada, tá? Nesse mercado 4.0, porque o trabalho rotineiro, o trabalho ordinário, o conhecimento científico in natura, isso, as máquinas, os aplicativos, os robôs vão trazer com bastante propriedade. Agora, você encostar a mão no ombro de um cliente e dizer, eu me importo com você, estou aqui para te ajudar a resolver o seu problema, isso máquina nenhuma, por enquanto, vai fazer, tá? Vamos olhar assim nesse comparativo, o que era antes do que era novo, né? No empreendedorismo, antes, na nossa profissão, é uma abordagem técnica e biológica. E aí hoje muda para que forma? Seria uma atuação mais como coach, como mentor, nós atuando em 3 frentes, né? Biológica, continua com certeza, psicológica, nós temos que entender as emoções, os pensamentos, as expectativas e necessidades aí do nosso cliente, e uma questão social. Tá vendo que eu estou falando para vocês o tempo todo em grupo, né? Porque a grande pegada aqui é como que você pode introduzir novas pessoas naquele grupo que você conseguiu construir. Se você conseguir uma fórmula de sucesso nisso, você tem um negócio de grande sucesso. Então, sim, antes do empreendedorismo, você teria o quê? Antes, o professor, o instrutor, o técnico, né? E agora,
um líder, que um empreendedor, em última instância, é um líder de si próprio, no qual você toma as suas decisões, né, as suas estratégias, e ao mesmo tempo também você define toda uma atuação para o grupo, certo? Um consultor, né, um coach, um mentor, um motivador ou incentivador, e por fim, né, se constroem aí verdadeiros vínculos, né, de amizade, né, a partir do propósito, né? Então temos aí sim um mercado 4.0. No empreendedorismo antes, quais eram os serviços, né? Então, antes nós trabalhávamos em condicionar, emagrecer, hipertrofiar, treinar, né? Agora não, agora são outros verbos, né? Serviços agora é acompanhar, desafiar, orientar, motivar e, em última instância, surpreender, né? Talvez aí tendo formas de inventando cada vez mais um serviço que seja inovador, né? Que possa surpreender. Que nem nosso relacionamento, um namoro, um casamento, né? Você tem que estar sempre ali inventando uma coisa diferente, né? Levando flores, chocolates, passeando, inventando, né? Para que você possa manter ali a chama daquele relacionamento. Não é muito diferente também quando você parte para a questão comercial. Então, sim, tentar surpreender o seu cliente, sempre com novos programas, com novos desafios, com novas propostas, né? Novas atividades. Então, trazendo aí um peso grande, principalmente novas experiências, tá? É a dica que eu dou para vocês a respeito disso. Trazendo aqui o empreendedorismo antes e agora, né? Antes, esse aqui é o maior peso porque assim, nós hoje comercializamos o pior indicador de remuneração, que é a venda da famigerada hora-aula, né? Porque quando você está vendendo tempo, o seu tempo é fixo. Se para você ganhar mais, você tem que trabalhar mais. Então você vai trabalhar de quê? 10, 15, 16, 18 horas por dia. Eu cheguei a trabalhar 16 ou mais horas na educação física. Pensei que eu ia ficar rico, né? Na verdade, só ganhei um esgotamento nervoso com isso, né? Não é isso. Você, na verdade, não tem que trabalhar mais, você tem que ganhar mais. Para ganhar mais através de estratégias, tá? E aí sim, nesse novo mercado 4.0, você tem a questão de aulas avulsas, comissões de vendas, consultoria online, clube de assinaturas, né? Doações a partir do Colabora lá, né? Venda de infoprodutos na web. E cada vez mais o mercado ele vai ser misto, ou híbrido, né? A palavra que estão usando muito agora é híbrido. O que vai ser híbrido? Você vai ter que ter uma certa atuação digital e uma atuação física, tá? Eu estou acreditando que pós-pandemia as pessoas vão voltar com muita parcimônia para as academias. Vai ter uma dificuldade muito grande de elas quererem ficar em ambientes fechados. Foi a medo, o pânico, né? Ali aquela insegurança toda. Então, com isso, em vez de você tentar forçar as pessoas a voltarem para a academia, que tal você trabalhar com a pessoa que tem mais segurança na sua casa, com aulas ou prescrições ali virtuais, com algum tipo de eventos, principalmente em espaços abertos. As pessoas estão confinadas, estão trancadas, né? Estão inseguras, e aí talvez levar elas ali para a rua, para o parque, para um lugar aberto, pode ser uma opção. Né? No momento que você tem isso, talvez você vai cobrar um pouco menos, mas você tem desgaste menor, desgaste físico menor, e com a possibilidade de ter mais alunos de forma virtual ou semipresencial, tá? Com isso, novamente, oportunidades são criadas. Olha só, medo de começar pequeno, veja aí quem começou pequeno. Né? Olha só o caso ali, ó. Montando uma academia de ponta, né? Ponta da rua, inclusive. Personal Trainer Academia, né? Eu sou da cidade do interior de Goiás, né? Chamada Ipameri. Então, assim, me lembrou lá minha infância, lá nos rincões goianos, né? Tá, mas olha só, vocês estão com medo de começar pequeno? Olha quem começou no quintal também, né? A Apple começou na garagem, o Google começou na garagem, a Amazon começou na garagem, a fábrica de Harley Davidson Motors começou na garagem, né? Disney no galpão, Mattel uma de brinquedos. Então, assim, grandes, em algum momento, começaram também pequeno, né? Mas a partir do propósito, da estratégia e de talvez de um produto inovador, de uma ideia inovadora, né? Muito bem gerida, muito bem administrada, conseguiram aí chegar a níveis estratosféricos a nível mundial. Então, sim, quem sabe nessa turma agora que eu estou falando, né, aqui de Curitiba, não pode estar o sucessor aí do Edgar Corona, né, como futuro empresário mundial da área de fitness, né, tá? Então vamos, que Deus abençoe, profetiza aí para vocês, que esteja presente entre os ouvintes, aquele que vai transformar o mercado do exercício físico, tá?
Lei de mercado. Se o cliente não vai até você, você vai até ele, em sua casa, no seu trabalho, em seu celular. Meninos, talvez dos grandes problemas hoje da questão das academias é isso. O departamento de venda delas é muito passivo. Elas ficam esperando ali os alunos entrarem pela recepção para poderem se matricular. Não há nenhum tipo de departamento de venda ativo, que está na rua, né, fazendo a parte de captação, né, eventos externos, alguma questão em que, mais do que esperar o aluno procurar o estabelecimento, que elas vão ali buscar o aluno, né, principalmente ali com algumas parcerias, com algum tipo de iniciativa de forma externa, tá? Então, esse negócio de você ficar em casa esperando alguém te chamar, isso aí é um mindset fixo. E nós aprendemos, né, acho que eu acredito aí com o professor Leonardo, pode falar que toda a turma que agora nós somos, nosso mindset aqui, de todos que estão me ouvindo, um mindset de crescimento, né? A síndrome de Gabriela acabou. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, virou a página, né? Darwin, né, comenta que não é nem o mais forte nem o inteligente que sobrevive, mas aquele mais flexível às mudanças. Então, sim, vamos atrás dos clientes, né? Tá. Então, nessa linha que eu estou falando para vocês, eu vou expor aqui agora alguns cases, né? Você imagina só, essa realidade aqui americana, mas é um profissional que leva a academia para a beirada aí do lago e tal, né? Uma visão, você tem ali o saco de bater, uma série de aparelhos aqui, imagina, a academia vai até você, né? E isso é interessante, que isso te dá em termos de liberdade. Hoje nós temos 3 tipos de liberdade diferentes. Nós temos a financeira, nós temos a de tempo, né, fazer o que eu quiser com o meu tempo, e a de local, estar aonde que eu desejo. Em última instância, é ser dono do meu próprio nariz, né? Coisa que infelizmente boa parte de nós não tem essa liberdade, tá certo? Olha só que case interessantíssimo esse aqui. Isso aqui é nos Estados Unidos, é um ônibus spinning. Então, assim, as pessoas perdem muito tempo no deslocamento do trabalho para casa, né? E aqui o que acontece? Você pode contratar, né? Você vai, e aí você volta para casa pedalando, né? Quando você chegar em casa, inclusive, você já fez academia durante o trajeto, né? Olha que ideia interessante, né? Seguindo esse mesmo conceito, temos aqui o ônibus academia, né? Um exercícios de musculação, no qual ele para, né? E ali você vai. Seria que esse é o tipo de iniciativa, invertendo toda a lógica do atual mercado, que você poderia procurar não o cliente individual, mas sim o cliente corporativo, né? Imagina uma empresa no qual, no final do expediente, chega lá a academia, abre e monta lá toda a sua estrutura, no qual você já teria, num local da parada da academia, toda uma clientela te esperando, né? Então, fica aí para os novos empreendedores essa visão, né? Assim, porque a partir de uma boa ideia, vocês podem aí evitar grandes pecados e aproveitar grandes milagres, né? Ideias que podem ser customizadas à realidade de vocês aí, tá certo? Aqui outra agora do treinamento funcional, né? Um furgão, não é isso? Você pode montar com esse tipo de realidade aqui, você vai até a casa do seu aluno. Eu tive, né, quando eu comecei no personal trainer, eu tinha um Batmóvel, né, um Santana velho, no qual, na parte de trás do carro, eu tinha lá uma série de equipamentos, né, sempre gostei de inovar, sempre fazendo esse tipo de realidade. Mas vamos ver agora, daqui a pouco, um caso mais interessante ainda, para destacar esse conceito. Isso aqui é de Brasília, né, foi desenvolvido até aí no Paraná, o fabricante. É um trailer, né, no qual tem toda uma academia de treinamento funcional. E podem observar ali que as clientes são o quê? Mulheres, né? Isso traz ali uma certa liberdade, uma certa comodidade. Isso aqui é um parque em Brasília, elas se exercitando, tá certo? Então, conheça e aprenda com os gigantes desse mercado, né? Assim, porque, em última instância, sucesso sempre deixa as suas pistas, né? E o modelo de negócio é isso, é como que você vai explorar, como que você vai conseguir transformar uma realidade buscando aí uma clientela que estaria interessada naquele produto que você tá vendendo, né? Então, sim, quem eu trago para vocês agora uma série de profissionais que estão explorando o mercado do exercício físico totalmente antifluxo, né? Enquanto boa parte do pessoal está reclamando aí falta de
de renda ou falta de liquidez, esses profissionais aqui estão se destacando, né? O primeiro deles que eu trago para vocês, lembra que eu comentei, né? Isso aqui é a minha amiga Andressa Navarro, colega de profissão, que ela criou a Comboss. Ela não tinha dinheiro para comprar uma caminhonete, então ela comprou a D20, o carro de 20 anos atrás, né? A Kombi ela pintou de cor de rosa, pôs cílios, né, na Kombi e criou a Combosa. Dá uma olhadinha no YouTube depois, tem várias reportagens sobre ela, né? E inicialmente ela trabalhava com a questão do atendimento de mulheres, principalmente pós-parto, em condomínios, né? Mas com o tempo foi cada vez mais forte a questão dos grupos, né? Hoje ela na sua clientela, gerencia uma série de turmas coletivas, tá? Então, sim, com criatividade, com pouco dinheiro, com muita criatividade, você pode transformar aí uma Kombi numa academia móvel. Esse aqui é um caso aqui de Brasília, é um estúdio de personal que tem mais de 20 anos, né? É o professor Luciano Luque, é a franquia de estúdio Bliss, né? E o conceito, vocês podem observar ali, o conceito de não academia. Ele trabalha com um público mais velho, na faixa dos 40, 50 anos de idade, né? E aí, interessante, é um ticket médio alto, mas olha só a questão da inversão de valores. Os alunos, geralmente, do final de semana, nessa academia, geralmente são churrasco, degustação de cervejas artesanais, né, queijos e vinhos, né, então, assim, porque, segundo o pessoal lá, quem gosta de comer farelo de aveia, essa alimentação muito saudável aí, geralmente é cavalo, né, brincadeiras à parte, mas imagina o potencial disso. Parece, como eu falei para vocês, dependendo do objetivo, essa clientela de mais idade, ela não tem esse padrão de estética muito elevado. Na verdade, o que ela quer é a sensação do dever cumprido. Eu vou malhar durante a semana e no final de semana eu vou ter a liberdade de comer minha picanha, tomar o meu chopp, né? E com isso estimulado e mostrado de uma forma mais ampla, né? O conceito é muito mais amplo que isso que eu estou falando para vocês. Aí o estúdio vai muito bem, obrigado, inclusive se transformando numa central de franquias, né? Com mais de 20 anos aí no mercado. Essa colega aqui, né, o que eu frisar para vocês? Assim, cada vez mais eu entendo que o mercado do exercício físico ele vai ser em nicho, em segmento, nada de ser um profissional generalista. Isso você está morto, se você continuar nessa situação, não vai conseguir cobrar nem 8, 9 reais hora aula, né? Brincadeiras à parte, é o quê? Cada vez mais que você tiver um público especializado, num serviço especializado que tenha demanda, com isso abre para você uma nova janela. Tá? A Karina aqui, Roça, de São Paulo, né, especializada em noivas. E ali pacotes para casais, né, os noivos casarem em forma, para noiva e madrinhas, para a noiva e a mãe, né? Então, assim, toda uma criatividade e foco em um produto, que é a questão dos casamentos, né? Esse caso aqui, gente, salta aos olhos o colega, né, Rafael Rodrigues, ex-obeso, né, chegou a ter um bom peso aí, né, emagreceu, e nisso ele utilizando o conceito do CrossFit, lá é o seguinte, para cada quilo perdido ou emagrecido, eles colocam como off, né? Então, a época que se é muito mais hoje, na época que eu fiz essa pesquisa, os alunos dele em 2 unidades de CrossFit já tinham perdido mais de 19 mil quilos, ou 19 toneladas. Imagina isso, uma academia com as pessoas já perderam. Assim, como ele trabalha geralmente com obesos, né? Assim, as fotos são assustadoras, né? Pessoas perdendo 60, 40, 30, 20 quilos. É uma coisa assim que salta aos olhos. E novamente aqui a gente volta naquele conceito de comunidade. Porque mais sim, a orientação com o profissional sem comentários, mas aqui ele conseguiu uma coisa mágica, que é criar toda uma comunidade em volta. Então, sim, quando o gordinho entra ali, o obeso entra para aquela unidade, na verdade ele é adotado por todo o grupo. E aí é uma questão do estímulo, da motivação, da inspiração, dificilmente ele sai, né? Ou tem aí mais laços emocionais e afetivos para permanecer no grupo, e com isso os resultados é uma questão de tempo para aparecerem os resultados, né? Então, sim, com o professor de educação física pode e deve explorar aí sua profissão de uma forma bem mais rentável do que apenas a hora-aula. Esse caso aqui é interessante, que é de vocês, é de Curitiba, né? Eu acompanho o trabalho do professor Aurélio Alfieri com bastante
com bastante propriedade, e vejo nele um empreendedor e um visionário interessante. Porque, assim, em Minas Gerais, dentro da educação física, o pessoal quer pegar os blogueiros fitness, né, deveriam enforcá-los, queimá-los, picá-los, né, e ainda jogar para os leões, não é isso? Boa parte dos profissionais gostaria de fazer isso, né? Estão pedindo aí ao CREF para intervirem e tal. Mas, na verdade, é aquela visão do copo meio cheio, meio vazio. Então, sim, na questão estética, os blogueiros podem até, vamos dizer assim, tentar concorrer conosco. Mas quando nós partimos, principalmente para grupos com algum tipo de comorbidades, imagina, se você é o blogueiro do diabetes, o blogueiro do hipertenso, o blogueiro do cardiopata, né? Seriam segmentos que exigem um grau científico muito mais alto, que dificilmente nós teríamos esse tipo de concorrência, né? E aí sim, o Alfieri aí de Curitiba, né? Ele conseguiu se virar hoje, ele sim, um blogueiro, né, nessa parte do exercício, e foi se especializando na questão cada vez mais, foi o foco hoje, em pessoas idosas, né, tem feito aí um diferencial, e a última vez que eu vi aqui na transparência 189 mil, mas na verdade hoje, mais de 400 mil seguidores ele tem no canal dele, né, e olha que impressionante, durante essa crise, essa pandemia, onde está todo mundo em casa, o canal dele não para de crescer em números de assinantes. E com isso, eu brinco muito, né, que ele deve estar muito triste com os cheques que estão chegando no YouTube, né, e abre outro formato de remuneração, que esse aqui também é interessante, porque assim, como vocês estão, vamos dizer, viciados e apenas veem a questão da aula, na verdade o trabalho que ele presta no YouTube para a comunidade é gratuito. Qualquer pessoa pode entrar e assistir o vídeo, não precisa pagar nada por isso. Mas, por outro lado, vocês sempre usaram o Google, né? Vocês nunca deram R$1 direto para o Google. Mas no momento que você está usando o Google, propagandas vão aparecendo e essas empresas vão pagando ali, né? Então, assim, no YouTube é normal você ganhar de 30%, 40%, chegando até 50% do que o anunciante está aproveitando o seu conteúdo para ser divulgado. E fora isso também, hoje, cada vez maior, interessante, o modelo lá do Colabora, né? Você está ali fazendo uma aula, um chat, uma discussão, e o pessoal começa a passar o cartão de crédito ali, entrando 2, 5, 10, 15, né? Há uma modalidade também de clube de assinatura, né? Então, sim, mais um exemplo de um profissional de educação física que inovou, né, totalmente na sua atuação profissional. E com o exercício de pano fundo, mostrando, sim, para aqueles que têm uma mente preparada, a questão da liberdade financeira, ela chega. Basta você não focar na questão da bilheteria, mas sim do show. Então, fazendo um bom show, você vai ter uma grande quantidade de espectadores, e com esses espectadores, sim, você teria aí uma renda mais favorável, uma renda recorrente, tá? Então, antes de vocês declararem guerra aí aos blogueiros, por que não você próprio virar um blogueiro fitness, né? A colega, a Gisele Monteiro, né, uma profissional extremamente competente, né, vocês já viram a cegonha tirar férias, né, então um outro detalhe interessante também, as profissões mais bem remuneradas, tem uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, né, no qual você estabelece ali o nível de necessidades humanas. Então, toda profissão geralmente vinculada à base da pirâmide é muito mais bem remunerada. Por exemplo, a medicina. Se você não procurar um médico, você morre. O advogado. Se você não procurar o advogado, você vai ser preso ou você vai perder, você vai ter prejuízos, né? E na educação física, geralmente está no meio da pirâmide, né? Buscando a questão do reconhecimento pessoal, autoimagem, alguma questão nisso. Mas eu aponto, talvez para vocês, além do idoso, né, pessoas aí depressivas, é a questão do exercício terapêutico. Então aqui, a cegonha, desde que eu conheço o mundo, ela nunca tirou férias, né? Então, um bebê chegando o tempo todo. E fruto aí, a professora Gisele desenvolveu o conceito do personal gestante, né? Preparação antes, e cada vez mais as mulheres querendo aí o parto natural, o parto normal, né? Isso abre, principalmente para as mulheres, um campo de atuação fantástico. Hoje essa mistura de, acho que é doula, né, a palavra, tipo coach, parteira, né, a parteira, ou acompanhando ali a preparação para o parto, a preparação da mãe, durante, tem uma colega que está fazendo isso no Mato Grosso do Sul,
vai muito bem, obrigado, né? Então, e no caso aqui da professora Gisele Monteiro, a Gisele Monteiro também é casada com o professor Arthur Monteiro, que é uma outra grande referência na nossa área. Mas se vocês observarem ali embaixo está São Paulo/EUA, porque ela já começou a fazer, né, o método dela de trabalho sendo exportado também agora para os Estados Unidos, né, Nova York, Miami, né? Então, assim, a excelência profissional ganhando o mundo, né? E vocês dizendo que a educação física não dá dinheiro, né? Essa colega aqui é a professora Manu Marques, né, lá de Goiânia. Eu acho interessante, porque eu já trabalhei na parte de aqua, eu comecei meu primeiro emprego, foi na CM como professor de natação, na educação física, né, escravizário, né, e eu usava um perfume forte, chamado Clorus, né, para todo lado que a gente ia, estava cheirando a cloro. Só que na época o pessoal da aqua era um pouco discriminado, e olha só a inversão de valores, que é a questão de trabalhar com propósito, com crianças, né, há um forte laço emocional vinculado aí nas aulas, é um pessoal que está conseguindo manter, né, uma remuneração bem acima da média dos demais profissionais que não trabalham com esse viés, né. Então, a professora aí, Manu Marques tem uma série de produtos aí para personagens também, vinculados à interação nas redes sociais, né, fazendo essa... ela é um exemplo claro disso que eu estou dizendo para vocês, que é necessário ter uma atuação híbrida, né, tanto virtual como física, né? Então, reforça-se os laços no meio digital e aí o encontro presencial você vai construindo o relacionamento e o engajamento, tá? O professor Rodrigo Lourenço, ex-professor de musculação trabalhava na Bodytech, né, no Rio de Janeiro, partiu também para prescrição digital, né? Hoje com mais de 2 mil alunos aí pelo mundo afora, fala um segundo idioma, né, o inglês, uma boa parte da clientela dele está vindo da Austrália, né, para vocês entenderem como que a coisa pode ganhar o mundo, né, e mais também, formado também como coach no método CIS, do coach Paulo Vieira, né, então cada vez mais, acho que a última vez que eu vi, acho que já tinha sete pessoas hoje ajudando ele aí na prescrição digital, né? Então, é interessante. Primeiro trabalhando na academia e depois ali, né? Onde você prefere se exercitar? Aonde? Lógico que é em casa, né? A melhor custo-benefício, né? Na comunidade de casa. Vocês acham que as pessoas gostam de pegar o carro, atravessar a cidade, tentar estacionar o carro, para depois ir para a academia, para depois voltar para casa? Então, assim, hoje nós temos que nos moldar a esses novos conceitos, né? Na questão da comodidade. E aqui, talvez, um dos maiores casos de sucesso que eu trago para vocês nesse nosso bate-papo, que é a questão da Leila Maria, né? Acho que o pai dela, infelizmente, acho que suicidou, e fruto dessa influência, né? Ela voltou toda uma carreira no combate ao suicídio, né? Em Natal. E aí, com isso, hoje, né, as redes sociais dela também tem centenas de milhares de seguidores, né? Ela é uma forte campanha aí, né, contra pessoas depressivas e na prevenção do suicídio. Senhores, hoje, assim, nós temos um público que está ocioso, que nós estamos negligenciando, que é questão de tempo de algum segmento acordar para isso. São as pessoas depressivas, né? Você acha que uma pessoa depressiva, ela vai para uma academia, que é um ambiente segregador, com música alta, no qual ela que já não está bem, vai tentar se enquadrar naquele ecossistema? Lógico que não, tá? Então, assim, se alguém conseguir um método de trabalho, uma forma e uma sistemática de buscar um produto efetivo para essas pessoas depressivas, porque você imagina, quanto que um pai pagaria para um profissional para evitar que seu filho saia da depressão, um filho que já tentou suicídio? Não tem preço nesse tipo de situação, tá certo? Então, assim, ou nós aproveitamos essa oportunidade, ou vai ser questão de tempo de surgir uma outra profissão ou uma outra solução que vai nos tirar essa possibilidade. Então, acordo a vocês aqui, talvez entre vocês, alguém que possa estar atuando nesse segmento. Concordo que no início pode ser difícil, porque vai ter que se buscar muito conhecimento em outras áreas, né? Talvez na psicologia, né? Mais na neurociência, mas, assim, os benefícios do exercício, enquanto valor terapêutico, são incalculáveis, né? Estimulando a partir do exercício os neurotransmissores aí, excitatórios e inibitórios, você consegue um trabalho bem interessante, mas totalmente fora do tradicional. Por favor, tentar colocar as pessoas em roupas apertadas, em música alta,
no ambiente é você tentar colocar um peixe fora d'água, tá? Então, vamos continuar aqui nas nossas oportunidades. Então, sim, nós estamos aqui conversando já há mais de uma hora, e eu estou aqui tentando trazer para vocês que o mercado de educação física, ele é muito rico, ele tem muitas oportunidades, mas o problema, assim, você não pode ser mais um, porque a tendência hoje de seguir o rebanho, né, de você ser mais um professor que vai entrar no mercado. Se você for mais um professor, você vai ganhar a mesma coisa com o professor, você vai ter a mesma oportunidade de trabalho, você vai ter a mesma frustração e a mesma limitação, né? Boa parte que eu estou conversando aqui para vocês, porque ao longo desses 30 anos de carreira, eu vi muitas pessoas apaixonadas pela educação física, porque geralmente nós temos um ponto em comum, né? Quem faz educação física há um propósito, uma paixão muito grande pela sua atuação, pela sua profissão, mas por questões financeiras, em algum momento começou a ver educação física com o bico e começou a trabalhar ali como garçom, corretor de imóveis, motorista de Uber, né? E aí, por questões familiares, despesa de filhos, isso daquilo, acaba abandonando a educação física para um outro segmento. Então, assim, existe, o problema você não pode enxergar o mercado do jeito que o mercado quer que ele seja enxergado. Então, assim, novamente aqui é o seguinte, né? Só os mais competentes, inquietos, estratégicos, ágeis. Tem uma palavra aqui que vem da física, resilientes. O que é resilientes? Que dobram, mas não se deformam, né? E flexíveis, sobrevivem e se estabelecem no mercado. Então, assim, realmente, o empreendedor, ele tem que ter uma resiliência muito grande, porque ele vai ter muito mais não do que sim, né? Então, assim, o questão lá do Alfieri, de você de Curitiba, só me engano, acho que ele começou a produzir vídeos em 2007, 2008. Se ele está fazendo sucesso hoje, em 2020, tem todo um arcabouço, todo um trabalho de base por trás disso, tá? Eu digo isso para vocês porque é muito comum vender hoje na internet a questão do atalho, da fórmula, do milagre, do atalho, né? Isso, em linhas gerais, não existe, tá? Você não consegue permanecer no mercado se não houver algum tipo de lastro, né, de um trabalho sólido, de um comprometimento com aquilo que você está fazendo. Tá? E um dos motivos de estar aqui hoje conversando com vocês, eu tenho o desejo, né, de trazer para vocês, a partir de 30 anos de experiência, uma curva de aprendizado. Acho que eu perdi muito tempo, muitos anos da minha carreira, fazendo coisas que eu não deveria. E o momento de estar aqui conversando com vocês hoje, em última instância, eu quero plantar sementes, né, na mente e no coração de cada um que está me ouvindo aqui hoje, que você pode sim sobreviver da educação física, você pode sim ser uma pessoa de sucesso, você pode, como você disse aí, os diversos modelos que eu mostrei para vocês, de explorar uma profissão, a sua profissão de uma forma totalmente diferente, tá? Sim, muitos vão ser obrigados por questões financeiras e devem fazer isso, inclusive. Eu vejo uma fase de maturação, talvez os primeiros 2, 3, 4 anos pós-faculdade, você ainda está no processo de aprendizado. Você está entendendo como o mercado funciona, você está aprendendo, você está se relacionando, né? Mas a partir de algum determinado momento, né, eu pediria a vocês que começassem a empreender. Lembra daquela escadinha de empregado, depois intraempreendedor, depois vocês podem pular para empreendedores de necessidade e, por fim, por que não, inventar um método, ter o próprio estúdio, né, patentear alguma invenção, algum novo equipamento de ginástica. Então, assim, abre todo um leque, né? Agora, no momento em que você pensa dentro da caixa, que você não quer de forma alguma se destacar, isso você está se condenando, né, à mediocridade. E eu chamo a atenção disso porque cada vez mais o mundo vai ser daqueles inquietos e criativos, pessoas que estão o tempo todo se reinventando, né? Tem até uma palavra nova agora desenvolvida, futurice, né? Quer dizer, prepare-se para o futuro, né? Tendo uma mente inquieta, absorvendo conhecimento em diversas áreas do conhecimento e trazendo, revertendo isso no seu projeto, tá certo? Então, sim, sementes estão sendo plantadas, para que, quem sabe, né, o professor Leonardo pega o nome de vocês, para depois, quando ficarem milionários, eu vou querer dos 10%, né, pela palestra motivacional que vocês tiveram agora em junho de 2020, né, mas brincadeiras à parte, sim, o meu maior compromisso, o meu maior propósito
é despertar entre vocês aí futuros empreendedores que possam impactar o mundo à sua volta e trazer os benefícios da educação física para toda uma comunidade. Nós temos uma carência muito grande nas creches, na formação dos nossos jovens, né, nos hospitais, nos asilos. Nós poderíamos fazer uma diferença muito grande. E boa parte dos profissionais apenas presos na questão da estética nas academias, que cada vez mais, como nós vimos lá no início, a tecnologia vai corrompendo, vai destruindo, vai consumindo uma parte desse mercado, né? Então, sim, temos que pensar, agir e trabalhar totalmente fora da caixa, né? Acho que ficou claro para vocês, a partir dos exemplos que eu trouxe, que realmente abre todo um leque, né? E baseado nisso que nós estamos conversando com vocês, tem essa questão que descubra quais são as regras, entenda quais são as normas e depois as quebre. Empreendedores de sucesso sempre jogam pelas suas próprias leis, tá? Defender o status quo quer que você seja uma pessoa limitada, tá certo? Então, cada vez mais vocês avançando nessa questão, tá bom? Tá. O que eu poderia trazer para vocês? A próxima. Eu vou ter que interromper aqui, a bateria está acabando. Se eu colocar aqui um cabo, né? E aí com isso a gente continua. Só um minutinho, porque senão a bateria vai cair. Os problemas tecnológicos, né? A tecnologia veio para fazer essa questão. Então, eu vou terminar aqui a palestra, aí quando nós partimos para a pergunta, eu coloco a fonte. Esse é o livro, tá certo? Esse é o livro que fala sobre empreendedorismo, veio personal e agora. Talvez o professor Leonardo pode falar com mais propriedade sobre a obra, né? Mas é uma boa oportunidade para vocês comparem durante o curso e se preparando para entrar no mercado numa visão totalmente empreendedora. Dou destaque para a questão do Empretec, um curso do Sebrae, que pode ser aí um divisor de águas na formação de uma mentalidade empreendedora, tá? E cada vez mais busquem fora da educação física, tá? Não busquem, não só dentro da educação física, tem uma visão muito limitada. Eu hoje estudo mais fora do que dentro da nossa profissão, certo? Eu agradeço, né, aí a oportunidade, tá, de estarmos falando com vocês, né, e peço a Deus aí que ilumine aí a carreira de vocês, que cada vez mais prosperidade e abundância, né. E fecho aí com vocês uma oração que eu encontrei nas minhas pesquisas, que fala sobre o personal trainer pedindo ao Criador aí para nos abençoar nessa nossa atuação, né. Eu falo que educação física é vida por vidas, né? Então, professor Leonardo, passo a palavra para você enquanto eu coloco aqui uma fonte de energia. Maravilha, professor. Obrigado pela aula. É sempre muito bom ouvir as suas palavras, né, de tanto conhecimento acerca desse assunto. E pergunto agora, né, se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, além do Alisson, esperar o professor retornar e já incluo. Pronto. Então, Fausto, ó, tem o Alisson, ele fez uma pergunta, incluir aqui, tá aqui, ó. A gente está no início da palestra, né? O professor estava comentando sobre tecnologia, os robôs, inteligência artificial, tal. Então, o Alisson ele está perguntando isso: se o aumento da tecnologia na educação física teria um aumento no número de lesões, né? Em relação ao acompanhamento, por exemplo, um robô prescrevendo exercício. Na verdade, não, assim, se você observar hoje, o número de sucesso desses aplicativos, que é uma autogestão, né? Isso traz cada vez mais segurança e eles vão acabar tendo uma condição maior e melhor do que a nossa, né? Então, trazendo ali recursos, né? Avançando. Tem previsão para 2030, pelo smartphone, você conseguir avaliar e controlar em torno de 230 parâmetros, né? Sejam eles
da eletrofisiologia ou até mesmo questões relacionadas à bioquímica, como colesterol, triglicerídeos, glicose. Hoje mesmo estava lendo um artigo que fala sobre a utilização da bioimpedância na avaliação ou no monitoramento da glicose sanguínea. Então, cada vez mais a tecnologia ela vai ajudando nessa questão. E o ser humano, querendo ou não, ele é limitado, né, professor? A gente tem que entender que a partir do momento que a gente tem essa tecnologia a nosso dispor, ela tem que trabalhar para nós e não a gente trabalhar para ela. Exatamente. Se a tecnologia trabalhar por nós, eu me limito. Assim, a tecnologia ela vai fazer o trabalho braçal, né? Assim, o acompanhamento. E você vai ter cada vez mais tempo livre para você ficar nas questões, principalmente do atendimento humanizado, entendendo, né? Imagina o seguinte: você vai ter condições no final do mês entregar um relatório, você vai tangibilizar o seu trabalho entregando um relatório que foi feito pela tecnologia, em termos de presença, variação de. Hoje, dificilmente os profissionais têm condições de estabelecer um indicativo do seu trabalho. Qual foi a curva de variação da frequência cardíaca? Qual foi o ganho de força? O tamanho de flexibilidade, né? Quais seriam as métricas e indicadores que você teria? Sim, então essa parte chata fica com a tecnologia e você teria condições ali de acompanhando. Porque mais do que treinar, essa é uma visão que nós temos que ter, mais que em treinar, nós temos que ter como motivar e instigar a pessoa a continuar ativa, tá? Nós temos um grande inimigo, é o cérebro humano. O cérebro humano busca sombra e água fresca. Então, à medida que você traz desafios, a pessoa vai avançando ali. Então, assim, a tecnologia é o pano de fundo e você vai ter mais tempo para se relacionar como ser humano com o seu cliente. Perfeito. É exatamente isso, né? E é interessante que a tecnologia, pô, no início que eu estava na faculdade, né, nos anos 2000, a Micromed, a empresa aí de Brasília, já tinha um sistema chamado FitStation, né, que juntava avaliação física, a prescrição de treino na musculação, avaliação por imagem da postura, um pouco de análise biomecânica, enfim, dentre outros sistemas. E lá o pessoal já tinha medo dessa tecnologia, né? Então hoje a gente vê que cada vez mais ela vai estar inserida dentro não só da educação física, como da área da saúde e outras áreas como um todo, né? Então, se a gente não se reinventar e se adaptar ou se ajustar, a gente vai se tornar limitado e cada vez mais lutando por um espaço que vai estar muito mais povoado, né? Sim. Tem um livro de estratégia, Leonardo, chamado Estratégia do Oceano Azul. Nós estamos caminhando, assim, existe dois oceanos, né? Existe o Oceano Vermelho, onde os tubarões estão um por cima do outro, né? E temos também a questão do Oceano Azul. O Oceano Azul é um novo nicho, é um mercado novo que você não tem referência ou concorrência. E o mercado vermelho é onde você tem cada vez mais ali uma concorrência predatória, né? Então, quanto mais ficar difícil a questão para as academias, esse mercado tende a ficar cada vez mais competitivo, né? Perfeito. Esse livro é muito bom, né? Se eu não me engano, ele narra a história do Circo de Soleil. Foca o quê? Focar na bilheteria ou no espetáculo? Focar no espetáculo, né? É o que muita gente não acaba não entendendo. Talvez por uma visão deturpada, né, de ser empresário, né? No Brasil, o pessoal vê isso como até algo pejorativo. E, na verdade, não, né? É muito mais mérito você pegar o teu sonho, toda a tua riqueza que você conseguiu juntar e investir em algo que só você está enxergando, né? Muitas vezes você é Isso. chamado de louco, lunático, né? E suas derivações, mas na verdade não é bem assim. Ou Talvez, você vive o seu sonho,
É só ver aquele Ou alguém vai slide. te contratar para construir o sonho dele. Você falou da Apple, da Microsoft, do Google começaram na garagem. A gente tem aqui no nosso quintal o Boticário. O Boticário também começou a rede Eu numa conheço a história. garagem. Fantástico. Você lembra Então, dos primeiros vídeos do Boticário? Eu via a história. Ele comprou, o Silvio Santos ia montar uma loja de perfume, mas aí resolveu mudar, foi para televisão, e aí ele foi lá, sem dinheiro, comprou todos os vidros que era dos perfumes, foi o que conseguiu, né, a duras penas. Aí. Então, assim, o empresário, o empresário é aquele cara que traz o risco, né? Assim, mas realmente tem que se haver uma mudança, porque assim, eu brinco muito, né? O pessoal hoje, empregado, na verdade, ele começa com C na contabilidade da empresa, mas não é C de colaborador, não. É C de custo, né? E aí a tendência nesse segmento é de que, à medida em que houver a pressão, principalmente econômica, o pessoal começa a cortar custos, né? Contratando alguém que ganhe menos ainda, ou aí a um médio e longo prazo chegando a tecnologia e automatizando aí as academias, as salas de musculação. Então realmente e para isso vocês podem e devem ter o próprio espaço, né? perfeito. O Iago fez uma pergunta aqui muito pertinente e é interessante esse momento até para esclarecer algumas dúvidas, como a dele, né? Eu vou projetar aqui na tela. Então, creio que mesmo com essas tecnologias, um personal ou até mesmo um professor junto auxiliaria nas dúvidas dos alunos sobre alguns exercícios, não? Pois creio que o robô teria os treinos pré-montados. Assim, vamos quebrar um paradigma. O problema justamente agora é a questão do preconceito. Vocês estão no mercado do esporte, no mercado da forma física, o treino tem um peso muito alto. Mas para idosos, mais assim, é mais do que o resultado ou o destino, o importante é a viagem. Você entendeu? O que eu quero dizer com isso? É que você pode fazer. Aqui em Brasília tem uma atividade muito legal chamada Divas Dance. As senhoras vão para poder dançar. Elas fazem tudo menos dançar. Não é um modelo, não é uma aula de dança. É uma aula, vamos dizer, de experiências, de recreacional, certo? Então, no momento que está fazendo isso, e você imagina o impacto dessa questão de trazer a alegria, trazer a diversão, trazer o prazer, né? Geralmente é regado no final com lanches, com o pessoal sabe. Está funcionando. Tá funcionando, professor. Travou? Pelo jeito, travou o telefone dele. Mas é isso aí, Iago. Mesmo assim, o aplicativo, né, no sentido não é questão do aplicativo, dele já ter treinos pré-montados, né? A questão é que você consegue monitorar muito mais, ou controlar muito mais variáveis do que são controladas hoje em dia. Então, qualquer questão que você inclua com relação ao ânimo do teu cliente, né? A uma noite bem dormida ou má dormida, enfim, isso aí você já consegue individualizar cada vez mais, tá? É, o indivíduo. Eu vou projetar o outro aqui, deixa eu ver. Tá ouvindo, Fausto? Coloquei no teu computador aqui, vamos ver se vai funcionar. Fausto, tá ouvindo? Fausto, pode falar. Tá na tela, Fausto. Eu acho que ele não tá me ouvindo. Enfim, mas é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês e vamos conversando, tá bom? Forte abraço, bom descanso e até a próxima.